Salve galera, e aí, tudo bem? Aqui é o professor Fernando falando e hoje teremos a aula 8 sobre função, a ideia e representação gráfica. E a nossa apostila começa com um problema falando que a turma do nono ano vai fazer uma viagem de ônibus e para isso o custo total do transporte será de R$ 1.800. Esse valor será dividido entre os alunos que viajarem. A turma tem 36 alunos e a viagem só acontecerá com pelo menos metade deles. A gente pode organizar todas essas informações em uma tabela. Essa tabela pode ter duas colunas, onde a primeira coluna estão localizados os números de alunos e na segunda coluna a gente coloca o valor que cada aluno vai pagar. Então, para a quantidade de 36 alunos, a gente pega os R$ 1.800 e divide por 36. Portanto, cada aluno pagará R$ 50. E a gente vai repetindo esse procedimento para cada número de alunos diferentes dessa tabela. Para 30 alunos, a gente divide 1.800 por 30 e descobre que cada um deles vai pagar R$ 60. Para 25 alunos, cada um deles pagará R$ 72. Para 24 alunos, R$ 75. Para 20 alunos, cada um pagará R$ 90. E por fim, a metade deles, 18 alunos, pagarão R$ 100 cada. E aí você já percebe o conceito de função sendo aplicado. O valor que cada aluno vai pagar depende estritamente do número de alunos que vai participar dessa viagem. E matematicamente a gente pode escrever então que o y, que seria o valor que cada aluno vai pagar, pode ser calculado pela expressão 1.800 dividido por x, onde x é a quantidade de alunos que vai participar dessa viagem. Descobrir a expressão matemática que representa a situação ou problema é muito importante para nós aqui no conceito de função. Um segundo problema diz que Robert Gleason vai fazer uma viagem para Itajaí e precisou deixar seus pertences e um guarda-volumes para aproveitar o passeio pela balsa. A seguir, estão os preços cobrados para esse serviço. As primeiras 5 horas são cobrados R$ 6. Da sexta à 12ª hora é R$ 1 por cada uma dessas horas. E a partir da 13ª hora é 50 centavos por hora. A primeira pergunta que a apostila traz é: quais as grandezas envolvidas nessa situação? E aqui nós temos duas. Temos o tempo e o valor cobrado. E como analisávamos anteriormente, o valor cobrado depende do tempo que esses pertences permanecem no guarda-volume. Se os pertences de Robert Gleason ficarem guardados durante 7 horas, qual o valor que deverá ser pago? Neste caso serão R$ 8. R$ 6 pelas primeiras 5 horas e depois, pela sexta e pela 7ª hora, teremos R$ 1 em cada hora. E por um período de 50 horas, qual o valor deverá ser pago? Novamente, pelas primeiras 5 horas, nós temos os R$ 6. Da sexta até a 12ª hora, são 7 horas. Então, cada uma dessas 7 horas serão cobrados R$ 1. E da 13ª hora até a 50ª hora, serão 38 horas. E cada uma dessas horas cobra-se 50 centavos. Então, temos R$ 6 mais R$ 7 mais 19, totalizando R$ 32. E a ideia desse capítulo é que você capte o conceito da função. E eu gosto de encarar a função como se fosse uma máquina, onde você introduz uma matéria-prima, você dá o comando para essa máquina e ela te dá um produto final. Matematicamente, a gente insere um valor de x e através da lei da função, daquela expressão f de x, a gente produz um outro valor chamado de y. E existem diversas maneiras de a gente representar uma função, e uma maneira muito utilizada é o gráfico. Então, para começarmos a entender o gráfico de uma função, vem aí um problema que diz que o Robert Gleason estava lavando o carro com uma mangueira que gasta 25 litros por minuto. Complete a tabela a seguir, em que está representada a quantidade de água em litros que sai pela mangueira em função do tempo em minutos. E aí na tabela nós temos 6 valores para o tempo, 0, 1, 2, 3, 4 e 5 minutos, e a gente pode calcular a quantidade de água que vai ser gasto nesse tempo. E aí você percebe que para 0 minutos serão gastos 0 litros de água. Para 1 minuto, 25 litros, como foi dito no próprio enunciado. Para 2 minutos, o dobro de 25, 50 litros. E assim você pode ir multiplicando essa quantidade de 25 litros pela quantidade de minutos. E aqui a gente tem uma expressão y igual a 25x, que pode representar a quantidade total de água gasta, o y, conforme o tempo x em minutos dessa mangueira ligada. E para representar graficamente uma função, a gente pode começar montando essa tabela com 3 colunas,
onde na primeira você coloca os valores de x que você utilizará no gráfico, no nosso caso 0, 1, 2, 3, 4 e 5. A segunda coluna você utiliza para realizar as contas e descobrir o valor do y resultante, e uma vez determinado o x e o y, a terceira coluna serve para você colocar os pares ordenados. De posse de todos esses pares ordenados, agora você vai para o seu plano cartesiano e coloca esses pontos segundo as coordenadas. E depois você pode ligar esses pontos. A gente sabe que a gente pode ligar esses pontos porque, na realidade, uma reta ela é uma união de infinitos pontos. Isso significa que cada ponto aqui também pertence a essa função. Por exemplo, eu poderia estimar a quantidade de água gasta conforme um tempo de 2,5 minutos. E para ficar mais claro, vamos fazer um outro exemplo, cuja expressão é y igual a x² menos 4. Então, novamente, a gente monta essa tabela com as três colunas. A primeira, reservando para os valores de x, e nesse caso vamos utilizar menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. A segunda coluna a gente utiliza para efetuar as contas, e aqui, se você quiser, pause o vídeo para conferir uma a uma. E na terceira coluna você coloca os pares ordenados obtidos. Aí vamos para o plano cartesiano, posicionando esses pontos, e quando você liga esses pontos, você forma o gráfico da função. E neste caso, como é uma função polinomial do segundo grau, o gráfico resultante vai ser uma parábola. A gente vai estudar vários tipos de função com mais calma mais para frente. Mas por hora, tudo que a gente precisa saber é que a gente consegue montar o gráfico de função através dessa tabela estipulando valores para x, obtendo os valores para y e posicionando esses pontos num plano cartesiano. Todos esses gráficos eu gerei num programa chamado GeoGebra. Ele é um programa que eu super aconselho que você baixe na internet. Ele é de graça, ele está em português e ele é bem leve. E como eu já falei, eu aconselho que você baixe para o seu computador ou o aplicativo também para o celular, para que ele te auxilie no seu estudo de funções. Fechou, rapaziada? Então é isso. Façam a leitura do capítulo referência da apostila e eu vou pedir que vocês façam os exercícios do 1 ao 7 das páginas 42 a 45 e os exercícios do 1 ao 5 das páginas 48 a 50. No mais, um grande beijo, um abraço e até a próxima. Tchau!